Vai começar a votação nominal do pedido para abertura de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Deus possa derramar. Que Deus possa estar protegendo essa nação. Por todas as famílias roraimenses, eu voto. Pela minha família. Pela minha família. Em nome das famílias gaúchas. Em homenagem à minha família. Pela minha família. Pelos fundamentos do cristianismo. Feliz aniversário, Ana, minha neta. Pela honra da minha família. Por minha família. Pelos meus filhos, do Bruno e o Felipe. Pelo meu neto Pedro. Por todas as famílias de bem do Brasil. Pela minha família. Pelos meus amigos. Pelos meus filhos, Em nome do meu filho Éder Mauro, filho de 4 anos, e do Rogério, que junto com minha esposa formamos a família no Brasil. Com a proteção de Deus, em respeito à minha família, em respeito aos meus amigos, pedindo as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré. Por minha família, pela família quadrangular e evangélica em todo o Brasil. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus continue abençoando o povo brasileiro. Em respeito à minha família, consideração e respeito à nação evangélica, o meu voto é sim. Em respeito à minha mulher, meus filhos e meus netos. Em nome do Brasil, minha mãezinha, dos meus filhos, dos meus amigos do Solidariedade, esse povo querido que vota sim, nós votamos sim, e quem vota sim, coloca a mão pra cima, coloca a mão pra cima. Fui eleito pelo projeto de fé e política da Renovação Carismática Católica no meu estado, pela minha família, pela minha filha, pela minha esposa. Pela minha família. Pela minha família. Pelos progressistas da minha família. Sandro Alex. Em respeito à minha família. Pelo Sérgio Moro, pelos evangélicos, pelo meu Brasil, pela minha família, sim. Pela minha família. Pela minha família. Em nome da minha família. Por causa das famílias. Pela minha família. Pela minha família. Senhor presidente, gostaria primeiro de agradecer a Deus por esse momento e pedir a Deus a misericórdia sobre a nossa nação. Pela minha família e acima de tudo, por amor a Deus, o meu voto é sim. Pela minha família, agora em respeito à família, a minha família de Rondônia. Pela unificação das famílias. Pela minha família e os evangélicos. E que agradeço a Deus por ter a oportunidade, pela minha esposa, pelo meu filho e minha filha, Por Tayane, Mateus e Adriane. Por Deus, por minha família, pelas famílias, pelas pessoas de bem. Senhor presidente, pela minha família, meus filhos, Estevão, Amanda, esposa, pelos meus pais. Que Deus abençoe o nosso país nesse momento tão difícil. Senhor presidente, que Deus abençoe o nosso país, que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Por minha família. Pela minha filha Manuela, que vai nascer. Pela minha sobrinha Helena. E por todas as famílias do meu estado de Goiás. Pela minha esposa, Paula, em homenagem à minha família. Mas pela minha mãezinha, Melanie, minhas 3 filhas, meu neto. Pela nação evangélica e cristã e pela paz de Jerusalém, eu voto sim. Senhor presidente, primeiramente quero agradecer a Deus e agradecer ao meu pai Wagner Salles e à minha mãe Antônia Salles. Pela minha família, pelos meus amigos. Pela minha família. Que Deus ilumine esse país. Em nome da minha família. 24. Em nome de minha família, em nome do povo cristão, Em respeito à minha família, para honrar o futuro das minhas filhas, para poder ter fé. Eu voto sim, que Deus abençoe o Brasil. Voto sim. Que Deus abençoe o nosso país. Pela minha família. Pelo futuro do meu filho Breno, pela minha família. pela família brasileira, pela minha família, Pela minha família, meus filhos,
meus pais que me ensinaram. E pedindo a Deus que abençoe este país. Em nome de Deus e da família brasileira, é sim! Sob a proteção de Deus. Queria aqui, em nome da minha família, em honra da minha família, eu voto sim. Sob a proteção do grande arquiteto do universo. Eu primeiro agradeço a Deus o fato de estar neste momento nesta casa. Em defesa e no nome da minha família. Pelos meus filhos, Fabinho e Rodrigo Goulart. Em respeito à minha família, aos meus amigos. Pela minha família. A palavra de Deus diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Pela nação quadrangular no Brasil, por um pai de 78 anos que me ensinou os princípios da palavra de Deus. Pela minha família, pela Sandra, pela Érica, pelo Vitor, pelo Jorge, pelo meu neto que está chegando agora. Em nome da minha família, meus pais que estão aqui em Brasília me acompanhando, minha mãe Yara, meu pai Luiz Lauro, minha esposa Larissa e o meu filho que traz também o meu nome, Luiz Lauro Neto. Para as famílias. Senhor presidente, eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus, a minha família, os meus amigos. Senhor presidente, que Deus tenha misericórdia do nosso país. Senhor presidente, respeito e fidelidade ao meu povo assembleiano que me trouxe para esse parlamento. Com a ajuda de Deus, pela minha família, pelo povo brasileiro, pelos evangélicos da nação toda, pelos meninos do MBL, pelo Vem Pra Rua, Pela minha família, pelo meu marido Gabriel e meus 2 filhos, Felipe e Rafael. Pela minha família, pela minha esposa, os meus filhos, pelo meu neto Gabriel, o meu voto é sim. Especialmente da minha esposa e da minha filha que tem 20 anos. Em nome da minha família. Que Deus nos abençoe. Sim ao impeachment. Senhor presidente, pela minha família, pelos meus amigos, as minhas filhas, Amanda e Isabela, eu voto sim. Em nome da minha família e do povo. Pelo povo de Deus. Em defesa da família. Senhor presidente, por Deus, em homenagem a meu pai, Jorge Serfiotti, minha família, meus amigos, pela minha família, pelos meus filhos, pela Minha família me orientou a votar. Eu voto sim, presidente. Senhor presidente, feliz a nação quando Deus for o Senhor. Glória a Deus. Vocês podem ser grandes aos olhos do homem, mas para Deus vocês são pequenininhos. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a queda dos senhores a partir de hoje. Meu voto é sim! Glória a Deus! Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Meu voto é para minha família e que Deus nos abençoe. Sim ao impeachment. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Eu quero homenagear aos mais de 50 milhões de evangélicos do Brasil, a nação cara de leão, a minha querida família, minha esposa Márcia Teixeira. Pela minha família, Pelo meu filho Matheus Floriano, minha filha Natália e meu neto Luca, que é criança desse jeito, graças a Deus. perderam em 64, perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças e por Deus, acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro, PSC do Rio de Janeiro, votou sim. Em nome da minha família, presidente. A minha família. Pela família. Senhor presidente, o senhor entra para a história hoje. Pela minha família. Pela minha família, pelos meus filhos, Sérgio e Marcelo. Pelas minhas noras, pelos meus netos. Por minha família, que nesse momento eu faço me representar pelos meus netos, Arthur, Sofia e a mais nova caçula que está chegando. Pelos evangélicos do meu estado. Senhores deputados, pela minha família, em especial pelo meu filho Arthur e pela minha filha Sara. Presidente, em respeito às famílias brasileiras, pelos meus amigos e por toda a minha família, em nome dos meus filhos, Sara, Estevão, Jordano e Donato, do meu sobrinho, que em nome dele, toda a minha família. Presidente, quero deixar aqui o meu abraço à minha mulher Mariana,
às minhas filhas Marianinha, Heloísa, Camila, aos meus netos Antônio e João, a minha neta que está por vir, Olímpia, minha irmã Zélia e minha tia Alzamir com 96 anos. Senhor presidente, nunca foi tão atual a palavra bíblica que diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A minha família. E respeito a minha família. Aos meus pais que me deixaram legado e aos meus filhos a quem eu quero transmitir. Das nossas famílias. Pela minha família. Pela minha esposa Juliana, pelos meus filhos Leonardo e Lucas. Pelos valores da família, pelos homens livres e de bons costumes. Pela gratidão que tenho à Renovação Carismática, Canção Nova e os demais movimentos que me ajudam. Eu pedi a Deus que me desse sabedoria. Povo brasileiro, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. Um estado que dele nasceu uma pessoa que eu admiro muito, que é o apóstolo Valdemiro Santiago, e aquela igreja maravilhosa que me ajudou nesse trabalho. Quero agradecer pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha neta, pelos meus pais. Por minha família e clamando a bênção de Deus para o nosso país. Pelos meus familiares, pela minha mulher, pelos meus filhos, pelas famílias de cada um dos brasileiros. E que Deus abençoe o nosso Brasil. Por você, Marília. Por você, mamãe. Pela família Uberabença. Eu quero mandar um abraço. Eu não mencionei meu filho, Paulo Henrique. Paulo Henrique, é pra você, meu filho. Um beijo. Pensando na minha família. A todas as famílias. E que Deus nos abençoe. Os meus filhos, Marina, Gilberto Braz e Renzo Braz. Por minha mulher. De meu pai. Por meus filhos. Por minha família. Pelas crianças do Brasil, eu quero homenagear aqui os 3 milhões de guerreiros e guerreiras da família, da nação quadrangular, que há 65 anos contribui e ora por um Brasil melhor. Quero sim pedir a Deus sabedoria Pela minha família. Senhor presidente, pedindo a Deus que ilumine o Brasil E a da minha família. Mas, sobretudo, em defesa da vida, da família e da fé. Voto pela minha mulher Maria Luísa, pelos meus filhos e pelos meus netos. em nome de todos os evangélicos, de todos os cristãos do nosso país. Senhor presidente, o meu voto homenageia a minha família. E pela minha família, meu voto é sim, senhor presidente. Pela família brasileira, pela minha esposa e pelos meus filhos, digo sim. Pela minha família. Valeu, Cunha! Valeu, Cunha! Ao lado do meu filho, Luiz Eduardo, que aqui está. Em nome da minha família, eu gostaria de primeiro pedir a Deus que Ele abençoe o Brasil. E por isso, eu vou passar para o meu filho, para que ele possa dizer ao Brasil o voto. Não é possível, deputado. Deputado, não é possível. Deputado, faça o seu voto, deputado. Conclua o seu voto, deputado. A minha família, em especial, minha mulher e meus netos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Em defesa da vida, da família, da moral, dos bons costumes. Em nome da família e dos meus filhos e Andriago, mas eu tenho uma gratidão e uma dívida para com Deus. Resultado da votação. Votaram sim 367 senhoras e senhores deputados. Votaram não 137 senhoras e senhores deputados. Abstenções 7. Ausentes 2. Total 511. Está autorizada a instauração de processo contra a senhora Presidente da República
por crime de responsabilidade oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em virtude da abertura de créditos suplementares por decreto presidencial, sem autorização do Congresso Nacional, Constituição Federal, artigo 85, inciso 6, artigo 67, inciso 5º, e Lei 1079 de 1950, artigo 10, item 4 e artigo 11, item 11, e da contratação ilegal de operações de crédito, Lei 1079 de 1950, artigo 11, item 3. A decisão será comunicada ao senhor presidente do Senado Federal para fins do disposto no artigo 52, inciso 1 da Constituição Federal. Os deputados agora cantam o hino nacional brasileiro, os deputados que ficaram satisfeitos com o resultado, a maioria, então, 367 deputados votando favoravelmente a abertura, a instauração do processo, autorizando o Senado a abrir o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, 367 votos sim, 137 não, 7 abstenções e dois parlamentares ausentes. Agora, o processo vai ao Senado Federal, o Senado tem uma comissão